Nós, nós descobrimos que Deus, né, nessa crescente dos nossos devocionais, nós descobrimos que Deus e o homem, né, eles andam juntos, eles trabalham juntos. Na verdade, quando Deus colocou Adão na terra, ele colocou Adão para trabalhar junto, para cooperar. Ontem eu estive com os empresários da igreja e estava explicando um pouco sobre a questão de ser cooperador de Deus. Deus não criou o homem para o trabalho, né? Tem gente que acha que Deus criou o homem... Quem aqui já ouviu o termo Deus criou o homem para adorá-lo? Essa é uma meia-verdade. Porque se Deus criou o homem para adorá-lo, o homem é obrigado a fazer isso. E Deus não criou o homem para fazer nada que não fosse por amor. Então, a adoração faz parte do homem que ama a Deus. Se fosse assim, qualquer homem que não adorasse a Deus morria. É o que a gente vê? Não. Então, o amor de Deus, ele dá a capacidade de escolha. Agora, é interessante isso, porque as pessoas dizem, não, eu nasci só para adorar a Deus. Se fosse só para cantar, e pior, adoração para o homem, eles não, você vê que é uma burrice bíblica e uma ausência de entendimento bíblico do que é adoração. Por exemplo, a maioria das pessoas pensa que adoração é cantar. E adoração é render-se a Deus, entregando-se a Deus e sacrificando a Deus. Toda vez que você procura adoração na Bíblia, você vai ver sacrifício. Então, Deus não criou o homem para sacrificar. Você não vê Deus, Adão, vou colocar você aí para você ficar sacrificando. Não. Deus colocou o homem na terra para cooperar com ele. E a adoração do homem é estar em aliança com Deus, obedecendo o que Deus quer. Agora, Deus te colocou aqui para governar com ele. Se você quiser governar sozinho e nunca adorá-lo, tudo bem. Deus não precisa de adoração, gente. Se Deus precisar de alguma coisa, o que Deus precisa se torna o objeto de adoração de Deus. E Deus não adora nada. A adoração a Deus não tem a ver com Deus, tem a ver conosco. Então, quando eu adoro a Deus, está falando mais sobre mim do que sobre Ele. Deus não muda se está sendo adorado ou não. Deus, se hoje você orar e falar com Ele, amém. Se você não falar, Ele não está nem mais feliz, nem mais triste, porque Deus é solene, é pleno, não precisa de nada, nem de ninguém. Então a gente aprende algumas bobeiras e entra nessa pilha de que Deus criou o homem para adorá-lo. Deus criou o homem para cantar louvores a ele. Vai para Gênesis e vê lá onde que está isso. Não. A Bíblia diz que Deus criou a terra, criou o homem e deu ao homem governo, autoridade, semelhança, imagem, deu poder, deu a ele a capacidade de ser Deus na terra. Então, Deus quer ser teu amigo. Quantas vezes você vê na Bíblia assim, ó, não quero sacrifício, eu quero obediência. Obedecer é melhor que sacrificar. Ou seja, quando você coopera com Deus, você vira sócio de Deus na terra. Deus quer ser teu sócio. Não é só de trabalho, é em tudo. Todos os dias pela manhã, o que Deus quer fazer através de você na terra? Essa deveria ser a tua pergunta. E isso será a tua adoração. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós agora somos sacrifícios vivos, santos e agradáveis. A nossa adoração agora não é mais ritualística, entregando cordeiro para adoração. Não, nós temos uma única adoração, que é Jesus, que é o cordeiro perfeito. E a partir dele nós temos acesso a Deus. E se temos acesso a Deus, nós devemos ter, a partir de agora, a consciência. Paulo vai dizer sobre a mente de Cristo, para que a gente governe com a mesma mente que Cristo tem para a terra. Eu já disse isso e repito, que vida sem graça e que Deus, sem ter o que fazer, é esse, que coloca você na terra para você tentar voltar para o céu. Na capacidade de Deus, eu vou escolher a Lisandra, eu vou escolher o Leandro, eu vou mandar isso para a terra para eles tentar pagar um preço para voltar para cá. Então Deus não estava te mandando para a terra, Deus está te condenando à terra. E não é uma verdade. Deus te colocou na terra
para você render a terra a ele. Agora, sim, você rende a terra a ele através de adoração. Só que a adoração agora não é mais queimando cabrito nem cantando louvor, é obedecendo e sendo a representação de Deus na terra e rendendo os reinos da terra a ele. Nós vamos chegar lá na frente nisso, entendeu? Mas estamos construindo essa ideia. Então, nós descobrimos que o homem e Deus, eles estão trabalhando juntos para destruir o reino do diabo. O reino não era do diabo, passou a ser porque o Adão o deu a ele. Só que agora Deus, a partir da queda, começa a construir alianças e compor na terra através das alianças, uma porta para que ele entrasse em cena e destruísse as obras do diabo. Jesus vai dizer que veio na terra para destruir as obras do diabo. A Bíblia vai dizer que Cristo se revelou para destruir as obras do diabo. E ontem nós aprendemos da importância da aliança de Abraão e do quão feliz o universo suspirou e ficou em paz o dia que Abraão levantou aquele cutelo. O universo fez porque estava fadado ao fracasso, mas naquele dia abriu-se uma porta para Deus liberar o Salvador, para Deus entregar seu filho para remir tudo, e para Deus adquirir, a partir de um homem, de uma aliança, a autoridade necessária na terra para construir uma nova aliança com a humanidade. Então, é necessário que a autoridade terrena do homem caminhe sempre junto com a habilidade de Deus para realizar grandes coisas. Você quer realizar grandes coisas? Você quer ser só uma pessoa comum que paga suas contas, tem relação sexual, faz cocô, xixi e dorme e morre? Porque se é isso que você só quer na tua vida, você quer ser a mesma coisa com um cavalo, uma vaca, um pato, porque eles não têm um propósito de vida. Eles só sobrevivem, cumprem o que eles foram chamados para fazer e voltam para a terra. E a maioria das pessoas, principalmente sem Cristo, elas só são como um boi. Elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Você aprende isso na escola. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para dominar sobre isso. Você é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. E você foi chamado para unir as habilidades de Deus em você, para na terra você caminhar. Eu escrevi isso. A autoridade terrena do homem precisa caminhar junto com a habilidade de Deus para a realização de grandes coisas. A autoridade do homem. O homem tem autoridade, lembra? Um corpo físico na terra tem autoridade na terra. Deus precisa de um homem para ter autoridade. E agora ele não precisa mais, porque ele se tornou homem. Mas a autoridade do homem tem que caminhar junto com a habilidade de Deus. Você precisa ser cooperador de Deus. Quando você adquire a habilidade de Deus e você caminha como homem, então você vai realizar grandes coisas. E eu estou falando com pessoas que vão fazer grandes realizações na terra, porque vão ser amigos de Deus, adquirir as habilidades de Deus e refletir a imagem e semelhança de Deus para uma terra que está aguardando com ardente expectativa a tua manifestação. Então, como nós entendemos isso e vemos ali a ação de Abraão, maravilhosa, bela, que grande feito fez aquele homem, em introduzir a aliança de sangue na terra. Ah! Vamos ler um texto aqui. Gênesis 22. Gênesis 22, 16. Gênesis 22. Gênesis 22, 16. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei.
certamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Uau! Você tem traduções que não está semente, está descendência, mas o original aqui é semente. E se você está com a tua Bíblia ou não, grife isso. A tua semente, que deveras te abençoarei e multiplicarei a tua semente, como a estrela do céu, como a areia da praia, e tua descendência, ou tua semente, possuirá a cidade dos seus inimigos. Semente. A palavra semente aqui. Quando a gente ouve Deus falando com Abraão, o que você pensa quando ele fala disso? Ele fala assim, a tua semente será bendita. Unanimemente, e assim, se você não tiver gastado um tempo com Deus, você vai pensar que Deus está falando de Isaac, sim ou não? Que Deus daria a Isaac tudo isso, e que a semente dele seria o filho dele. E até Abraão pensou nisso. Só que Deus, a capacidade de fé em cada palavra que Deus libera é tão gigantesca que a gente não tem dimensão. A palavra de Deus, ela conta no passado, no presente e no futuro. Quando Deus diz algo, ele está dizendo atemporalmente. E quando ele fala para Abraão, Cristina, Abraão, tua semente vai herdar a cidade dos teus inimigos, ele está falando passado, ele está falando presente e ele está apontando para o futuro. Quer ver que louco isso? Gênesis 3,15. Olha lá. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os teus descendentes. Esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. A promessa que Deus fez à mulher, a Eva, na queda foi: na tua semente eu vou colocar inimizade contra você. Alguém com o microfone aberto aí. Fecha. Se você soltar um pum, nós vamos ouvir. Vai que você tá achando que tá com o microfone desligado, solta um pum bem alto aí, né? Vai ouvir aqui, vai ficar assim. Então, deixa desligado. Mas, olha que louco. Abraão faz uma ação, os céus entendem que aquela ação havia concluído, abre-se uma janela, e Deus diz a ele, a tua semente vai herdar e destruir os inimigos. Estão comigo? Lá atrás, quando Eva peca, Adão peca, quando Deus vem falar com Eva, Deus vem falar para ela assim, ó, da tua semente sairá um que vai pisar a cabeça. Quando Deus falou isso para Eva, ela achou que era Caim. Ela achou que era Abel. Achou que era Sete. Só que a palavra de Deus liberada para Eva já falava de uma semente preciosa. Quem era essa semente? Jesus. Quando Abraão cumpre, levanta o cutelo, Deus diz, Abraão, por você não ter me negado teu único filho, eu vou fazer com que a tua semente seja abençoada e seja multiplicada. Deus não estava falando de Isaac, Deus estava falando de Jesus, que na descendência de Abraão se levantaria a preciosa semente. Quem era a semente? Jesus. Por isso eu disse, grife isso. Grife isso. Porque olha que lindo. Isaías 7,14. Eu deixei até marcado porque eu estava meditando nisso. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará um filho. Chamará Emanuel. A profecia de Isaías foi há centenas de anos atrás. Mas por que vai acontecer lá na frente, quando Maria engravida? A profecia de Isaías
está quase 400 anos da concepção de Cristo, porque a palavra de Deus é atemporal. Deus tem essas questões, ele anuncia primeiro, e a fé contida no que ele fala vai sempre gerar coisas incríveis. Então, Deus disse para Eva, Deus afirmou agora a partir de Abraão, e Deus estabelece sobre Maria. Você poderia me responder por que Deus fez Jesus nascer de uma mulher e não só pegou e fez Jesus? Deus poderia fazer sim ou não? Ah, eu quero manifestar na terra. Pá, vai lá. Parecia que andava entre nós e fazia um corpo para ele e andava. Se ele quisesse fazer, ele podia. Mas ele fez? Não, porque não era legítimo. Agora, por que Maria? Por que Deus não encarnou num homem, sei lá? Por que ele escolhe uma virgem? Por que Maria? Sabe por quê? Para quem Deus fez essa promessa? Para Adão ou para Eva? Para Adão, Deus falou uma coisa, mas quando chegou a vez de Eva, Deus fez uma promessa a Eva. Haverá uma semente de ti, mulher. E vocês são todas bem-aventuradas mulheres. Porque Deus escolhe caminhar em cima do que ele disse. E para ser legítimo, tinha que ser uma mulher recebendo uma preciosa semente. A palavra de Deus é uma semente que germina. Por isso ele diz que era o verbo, e o verbo estava com Deus. Quando Deus escolhe uma mulher, escolhe Maria, ele estava cumprindo a promessa de Abraão, a promessa que ele fez a Eva, e ele estava achando uma mulher para germinar nela a si próprio, a preciosa semente. Isso é demais, cara. Deus escolheu Eva para liberar essa palavra. E precisava ser Maria, porque ela era mulher. Simplesmente pelo fato. A virgem conceberá. O verbo se fez carne. Em 1 João, nós vamos ler um texto que diz que o Espírito Santo nos dá a preciosa semente. E ali no original, a palavra grega para semente é sêmen. Da mesma palavra que você usa para o esperma, né? Espermatozoide, o sêmen humano, a palavra oriunda do sêmen humano vem dali, que era uma palavra grega usada para falar da fertilidade. Então, o Espírito traz a semente. Uau! Maria agora ela iria trazer à existência a semente incorruptível. E não podia vir de José, porque essa semente precisava ser pura. Isaac, a mãe dele não era pura. A maldição está no sangue, ok? Desde a queda de Adão, nós vamos falar um pouco disso mais amanhã, a maldição se instaurou no sangue. Então, pelo sangue haveria necessidade de tirar a maldição. Mas qualquer pessoa nascida de Adão nasceria maldito. E todos nós que nascemos sem Cristo, nós nascemos debaixo de maldições. Nós somos acometidos a maldições. E precisamos de Cristo para que haja remoção das maldições. Então estava no sangue. Amém? Eu vou fazer uma pergunta aqui, que vai encabular vocês, mas depois eu respondo. Mas deixa eu acabar com o raciocínio aqui. Uma vez eu fiz essa pergunta, bateram a cabeça, bateram, depois eu expliquei para eles, e é bem simples de entender. Mas, olha que interessante, Deus, ele traz uma semente perfeita sobre ela, sobre Maria. Quando ele mesmo germina em uma ação onde um espírito volta a se envolver no corpo. Lembra como Adão foi feito? Uma matéria foi feita e o espírito foi soprado. Isaac, Caim, Abel, Davi, Salomão, todas as possíveis sementes
que todos aguardavam que seria o Messias prometido, eram falsas, porque elas eram impuras. E era necessário que uma semente perfeita nascesse na terra, para se cumprir o que estava profetizado em Isaías, o que Deus profetizou para Abraão. Alguém vai derrubar as obras do diabo. Alguém vai ferir o diabo na cabeça. É tão louco isso que na cruz a gente aprendeu que Jesus foi crucificado com os pés assim, né? Mas a crucificação romana nunca foi assim, um pé em cima do outro. Era de lado e passava os pregos nos calcanhares. Então, quando Jesus foi crucificado, se cumpriu que ele feriria o calcanhar, mas Jesus pisaria sobre a cabeça da serpente. Na verdade, a cruz feriu a cabeça e o calcanhar. Isso é demais, cara. Isso é demais. Mas, voltando aqui, para você entender a concepção de Cristo e por que tinha que ser a mulher, você precisa entender que Deus agora precisava se encarnar. Jesus não podia ter pecado. Amém? Agora, me responda essa pergunta, queridos. Se o pecado estava no sangue, a partir do momento que houvesse sangue humano, haveria pecado. Sim ou não? Sim. Então, Isaac tinha sangue de Abraão, que era pecador, e tinha sangue da sua mãe, que também era pecador. Como Deus traz uma semente sem pecado, se essa semente tinha o sangue de Maria? Esta eu pago. Eu mando um pix de R$ 10.000 agora para quem me responder. Jesus não podia ter pecado. O pecado estava na humanidade. A partir do momento em que ele se torna humano no ventre de Maria, como ele não teve pecado, Cristiano? Alguém chuta? Alguns aqui já sabem, vocês não sabem. Quem já conversou esse assunto comigo, não me vem da bedelha aqui. Vamos lá. Porque foi gerado do Espírito? Não. Ainda que o Espírito traga vida, não havia remissão de sangue. Então, Maria ainda estava debaixo de uma condição que ela poderia ser considerada uma pecadora. Mas vamos lá. Aqui o catolicismo vai trabalhar com a hipótese de que Maria era Deus. Daqui o catolicismo vai trabalhar com a hipótese que Maria era uma divindade, porque era a Santa Maria, Virgem Maria, uma mulher que não tinha pecado. Daí nasce a ideia de uma mulher sem pecado. Você consegue entender? Mas é totalmente errado. A minha pergunta para resolver essa questão é muito simples. Com quem Deus falou no jardim pós-queda? Com Eva ou com Adão? Vamos lá, gente. Responda. Com Adão, Por quê? ele era o sacerdote. Porque Adão foi dado a ele o direito de cuidar de seu sacerdote e de proteger sua esposa. Deus não falou com Eva, Eva, por que você pecou, comeu do fruto que eu te pedi? Não, ele foi Adão. Adão, onde estás? Porque a responsabilidade era do homem. Se Adão não come do fruto, ele cobria a nudez da sua esposa. Porque a responsabilidade, a Bíblia vai dizer que o homem era o cabeça. Então, a responsabilidade de guardar e de santificar a esposa estava sobre o homem. Amém? Então, Adão, quando Deus vem falar no jardim, ele não fala com Eva, ele fala com Adão, porque o sacerdócio era dele. Ele tinha que guardar. E ele entregou.
E o que isso tem a ver, pastor, com o que o senhor está falando? Bom, Maria era virgem, sim ou não? Ela não conheceu o homem. A palavra vai dizer que virgem usa o termo pura. Que uma moça que ainda era virgem, ela estava pronta para ser coberta por alguém. Quando ela recebe a cobertura de Deus, do Espírito Santo, ela recebe a cobertura de um homem que nunca errou. Então, pecado não existe, porque uma virgem concebeu. O sumo sacerdote, que não tem pecado, cobriu Maria. Por isso que o anjo diz, o Espírito virá sobre ti e te cobrirá. E você vai gerar. Uau, isso é demais, não é? Então, Jesus nasce como uma semente sem pecado. Por que não podia ser Isaac? Porque o pai era Abraão. E se Isaac e se Abraão mata Isaac, não seria perfeito, porque Isaac era pecador. O sacrifício precisava ser de uma semente pura, perfeita. E para isso, só tinha um jeito. Uma mulher que não tinha cobertura ser coberta por um grande homem. Que não tinha pecado. Deus cobriu ela. E ali acontece uma semiose. Tem um monte de gente que tenta entender a transubstanciação de Deus em carne. Pela lógica, isso não se entende pela lógica. Era uma virgem pura sendo coberta por Deus. E o revestimento de Deus gerou uma semente sem pecado. Jesus. O verbo se fez carne. E eu vou parar por aqui. Em cima da hora, 6h59. Porque se eu continuar, nós vamos... Amanhã, não perde. Porque nós vamos continuar aqui. O verbo se fez carne. Nós vamos entender um pouco sobre Zacarias, o poder de Deus fazer Zacarias calar a boca, sobre João Batista. Nós vamos falar mais sobre a questão da gravidez de Maria, do porquê isso tudo teve que acontecer. Não é muito difícil de entender, a partir do que eu já estou trazendo para vocês, de que para restabelecer o governo da terra, Deus precisava de uma outra figura, a sua imagem e semelhança, sem pecado, puro, que seria testado, que seria tentado, que não cederia, que venceria. E a sua vitória o tiraria do mundo dos mortos. Estamos apontando para isso e vai ser cada dia um pouco mais. E pense, medite no que vocês aprenderam hoje, porque é bem profundo, é bem grande isso. E se você entender essa revelação, você vai entender o poder do que é Jesus, Yeshua ou Mashiach, a semente prometida, a semente preciosa de Deus, que foi entregue na terra. Toda semente, ela vai gerar uma árvore. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele não produz fruto. Quando Jesus diz isso, ele estava dizendo, eu sou a semente que Deus prometeu a Abraão. Eu sou a semente que Deus prometeu a Eva. Eu sou a preciosa semente que a humanidade aguarda. Jesus é o cara. Eu amo ele. Até amanhã. Um ótimo dia para vocês. E amanhã tem mais. Continuemos a crescer no nosso devocional.